E se o pecado mais destrutivo que está afetando a sua vida não for aquele que você comete com as mãos, mas aquele que acaricia em segredo na sua mente, e se a maior corrente espiritual que você carrega não for visível para ninguém, mas está roubando sua comunhão com Deus, sua alegria, sua paz e a autoridade espiritual que um dia teve. Vivemos em uma geração onde o pecado sexual deixou de ser vergonha para virar costume. Mas existe uma forma de pecado que muitos nem sequer reconhecem como tal. Uma corrupção interna, um desejo desgovernado, uma escravidão silenciosa que se esconde por trás da aparência de piedade. E o mais alarmante é que esse pecado não habita apenas no mundo. Está também no coração de muitos que se dizem cristãos. Jesus disse: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Quantos de nós vivemos ignorando essa verdade, justificando pensamentos, desejos e hábitos que Deus abomina? Esta é uma batalha espiritual que não se trava com o corpo. Ela acontece na consciência, na solidão, nas intenções da alma. E hoje, com a autoridade da palavra de Deus, vamos expor essa luta. Vamos confrontar essa escuridão. E vamos descobrir o caminho da liberdade e da restauração. Porque sim, há perdão. Há esperança. Mas também há juízo para o pecado que é acariciado em segredo. É hora de deixar as desculpas, de olhar para a cruz e permitir que a luz de Cristo penetre no mais profundo do nosso ser. Desde o princípio dos tempos, a humanidade está envolvida em uma batalha silenciosa. Uma guerra interna que nem sempre se expressa com gritos, mas que deixa ruínas na alma. O pecado sexual não começou na era moderna. Não foi inventado por Hollywood, nem pela internet. Sua raiz está nas profundezas do coração humano. Ali onde ninguém vê, mas onde Deus vê. Jesus, no Sermão do Monte, não suavizou a verdade. Ele não buscou aceitação cultural, nem o consenso dos religiosos da época. Ele foi direto, porque amava demais para se calar. E disse com clareza: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Mateus 5:28. Essa afirmação não se limita ao adultério físico. Jesus vai além. Ele aponta o lugar onde a corrupção realmente começa. Nos desejos secretos. Nos pensamentos permitidos. Nos olhares prolongados que alimentam um fogo oculto. O mundo nos ensinou a separar o interno do externo. Como se o que pensamos ou sentimos não fosse pecado enquanto não se transformasse em ação. Mas o Deus Santo não olha apenas para as ações. Ele sonda o coração. Ele conhece a intenção, antes que a palavra seja dita, ou o ato cometido. Não há canto da alma que lhe esteja oculto. E é por isso que essa luta é tão devastadora. Porque pode permanecer escondida, sob aparência de religiosidade, de respeito, de moralidade externa. Enquanto a alma vai murchando por dentro. Muitos homens e mulheres que frequentam igrejas, que cantam hinos, que levantam as mãos e até ensinam a palavra, estão presos em um ciclo de desejo desordenado que aprenderam a disfarçar. Ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus vê e chama isso de pecado. E não qualquer pecado. Um pecado que corrompe a alma, que apaga o espírito, que gera insensibilidade espiritual e endurece a consciência. Esse pecado começa com uma semente, um desejo não entregue a Deus. Disfarça-se de atração, de admiração, de apreço. Mas se não for detido, se não for confessado, se não for levado à cruz, cresce como uma raiz de amargura que contamina todo o coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu exatamente dessa maneira. Não começou dormindo com Batseba. Começou ficando em casa, quando deveria estar na guerra. Começou com um olhar que não foi interrompido. Com uma decisão de observar.
com uma rendição interna, antes de qualquer ato físico. O segundo livro de Samuel, capítulo 11, narra isso com sobriedade alarmante. Foi na quietude da tarde, quando ninguém o observava, quando sua alma se abriu ao desejo. E esse desejo não submetido o levou ao pecado. E esse pecado oculto, a princípio, o levou a mentir, manipular e, finalmente, ao assassinato de um homem inocente. Mas o mais profundo é que Davi não reconheceu seu pecado de imediato. Viveu um tempo com o peso do engano, tentando continuar sua vida espiritual como se nada tivesse acontecido. Até que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o profeta Natã. E foi então que Davi, quebrantado, escreveu o que hoje lemos no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Esse clamor não brotou apenas de um ato físico, mas de uma convicção profunda. O problema estava no coração. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, confessa uma luta interna com o pecado. Uma batalha que até os mais piedosos conhecem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 19, 24. Essa confissão não vem de alguém sem fé, mas de um crente genuíno, consciente da batalha interior, das paixões que ainda tentam dominar a alma redimida. E se Paulo, apóstolo de Cristo, lutava com isso, o que nos faz pensar que nós não? A raiz do pecado sexual é o desejo que não se submete, é a fantasia não crucificada, o olhar não desviado, o pensamento não levado cativo a Cristo. Por isso a Escritura nos chama, vez após vez, a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Não basta evitar o escândalo. Não basta não ser pego. Deus não está procurando cristãos especialistas em esconder seu pecado. Ele procura filhos que amem mais a sua santidade do que o próprio prazer, que temam mais desagradá-lo do que serem expostos diante dos homens. E é aqui que precisamos fazer uma pausa honesta, não para nos condenar, mas para nos vermos à luz do Espírito. O que há em seu coração, que você sabe que não agrada a Deus? Que pensamentos você tem alimentado em segredo? Que imagens você tem permitido entrar na sua mente? Que conversas? Que olhares? Que desejos consentidos? O pecado sexual oculto não se vence com boas intenções, nem com força de vontade. Ele é vencido com confissão genuína, com arrependimento verdadeiro e com a graça poderosa de Cristo, atuando nas profundezas da alma. Hoje, o Espírito Santo quer começar uma obra de limpeza em você, mas ele não o fará se você continuar agarrado ao seu segredo. Ele não o fará se você justificar seu pecado, ou chamá-lo de fraqueza. Deus não pode curar aquilo que você não está disposto a reconhecer. Esta é a hora de deixar a pretensão, de abandonar a vida dupla, de clamar como Davi: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, 4. Porque o que está em jogo não é apenas sua reputação, é sua alma, é seu chamado, é sua comunhão com Deus. E se o pecado ainda permanece em segredo, não há paz verdadeira, não há vitória duradoura. Mas se há arrependimento, há restauração. Se há confissão, há graça. Se há rendição, há liberdade. O Deus que te conhece no secreto é o mesmo que quer te limpar, até o mais profundo. Hoje pode começar uma nova história, mas só se você estiver disposto a arrancar a raiz, não apenas o fruto. Porque o pecado não começa com um ato.
Começa com uma decisão silenciosa de não render o coração. E hoje, Deus está chamando para render tudo. A gravidade do pecado sexual não se manifesta apenas no âmbito pessoal, no íntimo da alma que se corrompe por desejos não entregues a Deus, mas também se reflete em uma tragédia cultural que redefiniu o impuro como aceitável, o imoral como progresso e o vergonhoso como liberdade. Vivemos em uma geração que não apenas peça, mas celebra seu pecado. Já não se esconde, se promove. Já não se confessa, se defende. E o mais alarmante não é o que acontece fora da igreja, mas o que tem começado a entrar dentro dela. O apóstolo Paulo, escrevendo com o poder do Espírito Santo, advertiu a igreja de Roma sobre esse mesmo fenômeno. Em Romanos 1h24 lemos: Por isso também Deus os entregou à impureza, pelos desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem entre si os próprios corpos, visto que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso não é apenas uma observação moral. É uma declaração teológica profunda. Quando uma sociedade rejeita a verdade de Deus, inevitavelmente cai no engano sexual, não como uma exceção, mas como uma manifestação direta do juízo divino. E esse juízo nem sempre vem com fogo e enxofre, mas com algo muito mais trágico: o abandono de Deus. Deus os entregou, diz Paulo. Ou seja, ele os deixou seguir seus próprios caminhos, permitindo que alimentassem seus desejos, deixando que se afogassem na própria corrupção. Existe castigo mais terrível do que ser deixado à mercê dos próprios impulsos pecaminosos? O que acontece quando o coração humano já não percebe o imoral como pecado, mas como identidade, como direito, como motivo de orgulho? Hoje em dia, o pecado sexual se sofisticou, se digitalizou, se justificou, mas diante de Deus, continua sendo o que sempre foi: pecado. Já não se exige a presença de outro corpo. Basta uma tela. A pornografia, em todas as suas formas, invadiu os lares cristãos com uma normalidade perturbadora. É consumida em segredo, escondida com habilidade, mas está lá, contaminando a mente, enfraquecendo o espírito, corroendo a capacidade de amar com pureza e escravizando lentamente a alma. O que começa como curiosidade ou como fuga inofensiva termina em vício e vergonha. Mas como não há marcas físicas, muitos minimizam, justificam, toleram. E a consciência, antes sensível, começa a se endurecer. E isso não é um problema exclusivo de quem está fora do Evangelho. Não. É uma praga que também penetrou os muros da igreja. Pastores presos à pornografia. Líderes que justificam flertes emocionais. Casamentos cristãos sofrendo em silêncio, enquanto um dos cônjuges vive uma vida dupla. Como chegamos até aqui? Como permitimos que a sensualidade, que destrói o mundo, invadisse o templo do Deus vivo? Parte do problema é que deixamos de pregar com clareza sobre o pecado. Suavizamos a verdade. Deixamos de chamar o pecado pelo nome, por medo de ofender, de perder membros, de parecer legalistas. Mas quando a igreja se cala, o inferno fala. Quando o púlpito se torna tímido, o mundo avança. Não se pode confrontar um pecado que não se nomeia. Não se pode curar uma ferida que está escondida sob um curativo superficial de religiosidade. O apóstolo Pedro escreveu: Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4h17. Não pelo mundo, mas pela casa de Deus. Porque se nós,
os chamados para ser luz. Andamos em trevas. Como iremos brilhar? Com que sal daremos sabor? A Igreja não pode continuar ignorando o veneno que carrega dentro, e muito menos fingir que ele não existe. Mas o pecado sexual moderno não se limita apenas ao ato físico, nem ao conteúdo explícito. Ele assume muitas formas: o flerte emocional fora do casamento, as conversas sensuais disfarçadas de amizade, os pensamentos repetitivos que não se submetem a Cristo, os desejos secretos, alimentados em silêncio. Quantos crentes se acostumaram a olhar com cobiça, a fantasiar, a justificar o entretenimento sensual, a permitir que a alma se deleite naquilo que Deus abomina? A banalização da santidade criou uma igreja morna, mais preocupada com a aceitação cultural do que com a obediência radical. Disseram-nos para não exagerar, para não sermos rígidos, para não julgarmos. Mas a palavra de Deus não muda. O padrão do céu não se ajusta às tendências do mundo. O que era pecado há 2000 anos ainda é pecado hoje. Deus não mudou. Ele continua sendo santo e continua chamando seu povo para ser santo. Além disso, algumas vozes dentro da igreja começaram a questionar até os fundamentos. É realmente pecado se não machuco ninguém? Eu não consigo controlar o que sinto. Será que Deus não me criou com esses desejos? Essas perguntas não são novas. São as mesmas mentiras que a serpente sussurrou no Éden. Foi assim que Deus disse. O inimigo sempre tentou semear dúvida na palavra de Deus, para levar o povo à desobediência. Mas a verdade não muda porque a cultura muda. O pecado não vira virtude porque o mundo o celebra. A igreja precisa voltar a pregar com clareza, com compaixão, sim, mas também com convicção. Precisa falar sobre o juízo que virá, sobre o preço do pecado, mas também sobre o poder do Evangelho que liberta. Precisa formar discípulos que não apenas fujam do escândalo, mas que amem a pureza, que não apenas evitem a queda, mas que andem na luz. Porque não se trata apenas de não ser como o mundo, mas de ser como Cristo. E Cristo foi puro, irrepreensível, tentado em tudo, mas sem pecado. Ele é o nosso modelo, nossa força, nosso libertador. Numa cultura que transformou o pecado sexual em espetáculo, a igreja precisa levantar o estandarte da santidade, não como arrogância moral, mas como testemunho de uma vida transformada, como luz que brilha em meio às trevas. Este é o tempo de despertar, de abandonar a comodidade espiritual, de examinar nossas vidas com a lâmpada da palavra. Porque o pecado sexual não é apenas uma fraqueza humana, é uma armadilha mortal, uma rebelião contra a santidade de Deus, uma ameaça silenciosa que pode arrastar a alma ao juízo eterno. Mas ainda há esperança, ainda há redenção, ainda há poder na cruz. Se estivermos dispostos a deixar a verdade entrar, ela nos libertará. A tragédia do pecado sexual oculto não está apenas em sua prática, mas nas consequências profundas que ele produz na alma. Consequências muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, mas devastadoras no mundo espiritual. Há quem acredite que, se não há consequências visíveis, se ninguém foi ferido fisicamente, se não houve escândalo público, então, não houve grande dano. Mas a alma ferida nem sempre sangra por fora. E isso é um dos enganos mais sutis do pecado. Sua habilidade de operar nas sombras, enquanto corrói, lentamente, os alicerces da nossa comunhão com Deus. O rei Davi, após sua queda com Batseba,
Não foi confrontado imediatamente. Por um tempo, viveu como se nada tivesse acontecido. Continuou reinando, liderando, talvez orando, talvez participando dos rituais. Mas algo havia se quebrado dentro dele. O Salmo 32 nos abre uma janela para a dor silenciosa que habitava em sua alma. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se evaporou como em tempo de seca. Salmo 32, 4. Essas não são palavras de um homem indiferente. São o lamento de alguém que perdeu a paz, que sentiu sua alma secar, que viu sua alegria se apagar, que presenciou seu interior desmoronar. É assim que age o pecado sexual oculto. Talvez o sorriso permaneça. As atividades continuem. Ninguém perceba nada estranho. Mas a alma já não canta como antes. A oração esfria. A palavra deixa de falar. O temor reverente é substituído por uma culpa escondida. E aquele fogo espiritual, aquele poder interior que nos impulsiona à santidade, se apaga lentamente. Não porque Deus se afastou, mas porque o pecado não confessado levanta uma barreira. Uma distância espiritual que afeta cada área da vida cristã. Hoje, muitos crentes caminham com esse mesmo peso. São fiéis na aparência, constantes na frequência, corretos nas palavras. Mas há uma sombra em seus corações. Uma luta que não quiseram confessar. Um hábito que não quiseram abandonar. Uma imagem que não quiseram apagar. Uma conversa que não terminaram. Uma fantasia que não crucificaram. E o resultado é o mesmo. Fraqueza espiritual. Instabilidade emocional. Frieza na adoração. E uma constante sensação de que algo não está certo com Deus. Não se pode ter vitória quando a alma está dividida. Não se pode experimentar o poder de Deus enquanto se alimenta uma vida secreta de impureza. Tiago 1:8 é claro. O homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. E essa inconstância se manifesta numa oração que não flui, numa fé que vacila, numa consciência que acusa, numa pregação que não transforma. Porque quando o coração está contaminado, tudo o que flui dele perde vida, perde unção, perde direção. A Escritura é clara. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Salmo 24, 3, 4. As obras externas não são suficientes. Deus busca pureza no íntimo. O lugar santo da sua presença não é habitado por corações divididos. Não se pode ter comunhão com a luz enquanto se abraça às trevas. O pecado sexual oculto também deixa cicatrizes no casamento. Não importa se o cônjuge não sabe. Não importa se não houve traição física. O que acontece em segredo transforma a maneira de amar, de se comunicar, de olhar o outro. Uma alma carregada de impureza não consegue amar com liberdade, com entrega, com verdadeira alegria. E a relação esfria, fica tensa, enfraquece, mesmo que ninguém consiga explicar por quê. O pecado oculto sempre rompe a intimidade, porque primeiro rompe a integridade. Os filhos também sentem, não pelo que veem, mas pelo que percebem. Um pai, uma mãe, vivendo uma vida dupla, não pode transmitir uma fé viva, não pode modelar uma espiritualidade real. Há uma desconexão entre o que se prega e o que se vive. E ainda que as crianças não entendam os detalhes, elas percebem a falta de coerência, a ausência de autoridade espiritual, a carência de exemplo. E isso abre portas perigosas para a incredulidade, para a rebeldia, para a repetição geracional do mesmo pecado. Mas talvez a consequência mais devastadora do pecado sexual oculto seja sua capacidade de endurecer o coração.
até torná-lo insensível. Hebreus 3:13 nos adverte: exortem-se uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, sussurra que não é tão grave, promete satisfação, garante que ninguém saberá, mas o que realmente faz é matar, aos poucos, a sensibilidade espiritual. E quando o coração endurece, a voz de Deus começa a soar distante. A palavra já não confronta, a oração já não comove, a alma já não responde. Por isso precisamos falar com seriedade, porque há crentes que estão a um passo de perder sua sensibilidade, de apagar por completo o fogo do Espírito, de se tornarem religiosos de aparência, mas vazios de conteúdo. Pessoas que um dia foram sensíveis, humildes, consagradas, e hoje vivem anestesiadas pelo pecado que nunca confessaram. O oculto virou costume, o secreto, refúgio, e a vida espiritual, uma rotina morta. Mas nem tudo está perdido. Ainda há tempo. Ainda há misericórdia. Ainda há graça. O mesmo Davi, que secou por dentro, também foi restaurado. O mesmo Pedro, que negou a Cristo com palavras, foi perdoado com amor. O mesmo Paulo, que perseguiu a igreja, terminou escrevendo: mas pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Não importa quão profunda seja a ferida, nem quão sujo esteja o coração. O sangue de Cristo ainda tem poder para limpar. Mas não há restauração sem confissão. Não há cura sem quebrantamento. Não há liberdade sem rendição. E essa rendição precisa começar hoje. Não amanhã. Não quando tudo desmoronar. Hoje é o dia de voltar à cruz. Hoje é o dia de abrir a alma diante de Deus e dizer: aqui está a minha escuridão, limpa-me. Aqui estão os meus desejos, purifica-os. Aqui está a minha vergonha, cobre-a com tua graça. Porque enquanto o pecado permanecer oculto, continuará destruindo. Mas quando é exposto à luz de Cristo, começa a verdadeira restauração. No meio da devastação que o pecado sexual oculto deixa, existe uma esperança que não nasce do esforço humano nem da disciplina externa, mas do coração do próprio Evangelho. A graça de Deus. Não uma graça barata, que tolera o pecado, mas uma graça transformadora que o vence, o expõe, o perdoa, e o sepulta na cruz de Cristo. Não há escuridão que a luz de Cristo não possa penetrar. Não há escravidão que sua verdade não possa romper. Não há vergonha que seu amor não possa cobrir. Mas tudo começa com um passo que a carne detesta dar: o arrependimento genuíno. Arrepender-se não é simplesmente sentir-se mal. Não é chorar pelas consequências, nem temer o castigo. Arrepender-se é voltar a si como o filho pródigo. É enxergar com clareza a realidade do pecado e odiá-lo. É parar de justificar o injustificável. Parar de esconder o que é evidente diante de Deus. É dobrar os joelhos com o coração quebrantado e confessar: pequei contra o céu e contra ti. É reconhecer que não precisamos de mais desculpas, mas de perdão. Não precisamos de mais força de vontade, mas de redenção. Em 1 João 1:9, lemos uma promessa gloriosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aqui está o coração do Evangelho. Não há apenas perdão, há purificação. Deus não quer apenas tirar a culpa. Ele quer purificar o que foi contaminado. Ele não quer escravos limpos, quer filhos livres. A confissão sincera não é o fim. É o início de um processo de restauração que o próprio Deus conduz. Muitos têm medo de confessar, achando que serão rejeitados. Mas não conhecem o caráter do nosso Deus. Ele não é um juiz frio à espera de esmagar. É um Pai misericordioso,
que corre ao encontro do filho que retorna. Jesus disse em João 6:37: Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Consegue ouvir essa promessa? Não há pecado tão escuro, nem queda tão repetida, nem prisão tão profunda, que Jesus não possa receber e redimir, se houver um coração quebrantado que venha a Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos entrega uma das declarações mais poderosas de transformação. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês eram. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6:9-11. Veja com atenção. Eram. Passado. História. Cicatrizes. Sim. Mas não mais correntes. Assim é o poder da cruz. Não nos maquilha. Nos transforma. Não nos melhora. Nos ressuscita. O problema é que muitos querem o perdão, sem rendição. Querem alívio, sem santidade. Mas não há restauração sem cruz. E a cruz não é um símbolo vazio. É um lugar de morte. Morrer para si mesmo. Morrer para o desejo impuro. Morrer para o orgulho que diz: eu posso sozinho. Morrer para a fantasia. Para o hábito secreto. Para o prazer escondido, que tem sido um refúgio falso. Morrer para o eu. Para que Cristo viva em nós. E esse processo não é instantâneo. Não é uma emoção momentânea. É uma rendição diária. Romanos 12:1 nos convoca a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que o corpo? Porque é nele que muitos desejos se manifestam. Porque é nele que nossas decisões se concretizam. Deus quer todo o nosso ser, mente, corpo e espírito. Não nos pede apenas que deixemos de fazer o mal, mas que renove a mente que o desejava. Limpe os olhos que o buscavam. Trate o coração que nele se deleitava. Parte do processo de restauração inclui cortar toda fonte de tentação. Jesus falou de forma radical: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a. Mateus 5:29-30. Não falava literalmente, mas espiritualmente. Há coisas que devem ser eliminadas de raiz. Apps, conversas, hábitos, sites. Momentos de solidão sem proteção. Não é legalismo. É radicalidade por amor a Deus. Porque se não somos radicais com o pecado será radical conosco. Também precisamos de comunidade. O pecado sexual próspera no isolamento, mas perde força quando exposto em ambiente de graça e verdade. Tiago 5:16 nos lembra: confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Não diz apenas que sejamos perdoados, diz que sejamos curados. Há feridas na alma que não se fecham com o tempo. Só se curam quando o orgulho se rende. E permitimos que outros orem conosco, nos fortaleçam, nos levantem. No centro de tudo não está nossa força. Está o Espírito Santo. Ele não é espectador na nossa luta. É o ajudador, o consolador, o guia eterno. Ele nos lembra da palavra quando a tentação vem como vendaval. Nos sustenta quando as forças falham. Nos convém quando o coração endurece. E quando caímos, Ele não nos abandona, mas nos levanta com ternura. Não estamos sozinhos. Deus prometeu que quem começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Por isso, não importa quão profunda seja a queda, quantos anos de luta tenha sido, quão sujo você se sinta, ou o quão longe creia estar. Se hoje ouve sua voz, não endureça o coração. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação.
Hoje pode ser o dia em que o poder do pecado se quebre e o poder de Cristo renasça em você. Porque a verdadeira liberdade não é ausência de luta, é presença de graça. Pureza não é perfeição, é dependência diária do Espírito. E arrependimento genuíno não é apenas parar de pecar, é correr, repetidamente, para os braços do Pai, sabendo que seu amor é mais forte que nossa vergonha. Agora chegamos ao ponto decisivo. Compreender a gravidade do pecado oculto não basta. Sentir convicção não basta. Reconhecer a ferida não é suficiente. O Evangelho não nos chama apenas a identificar o erro, mas a abandoná-lo, morrer ao pecado e abraçar a santidade como estilo de vida. O chamado de Deus para esta geração não é moral flexível, mas pureza radical. Porque em meio a um mundo cego pelo prazer, os verdadeiros filhos de Deus se destacam pelo amor à luz e ódio ao pecado. Hebreus 12:14 afirma com clareza: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é conselho, é advertência. Sem santidade, não há comunhão com Deus. Sem pureza de coração, não se vê o rosto do Senhor. Não falamos de santidade impossível. Não é perfeição, é integridade. É olhar a Deus nos olhos e saber que nenhum canto da alma ficou fora de sua entrega. Num mundo que glorifica a impureza, a pureza é revolucionária, não por rebeldia, mas por amor. Jesus disse em Mateus 5:8: bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. A recompensa da pureza não é só viver sem culpa. É intimidade com Deus. É estar na sua presença sem medo. Alma exposta, mas sem vergonha. Coração livre, mas cheio de paz. A pureza é uma porta que nos conduz ao gozo profundo de viver transparente com o Criador. Impacta cada área. Pensamentos, palavras, atos, desejos, intenções. Efésios 5:8-11 nos exorta: andai como filhos da luz, não comuniqueis nas obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ver a diferença. Não um povo religioso, mas um povo santo. Gente cuja pureza não condena, mas inspira, cura, redime. Porque a pureza nasce da cruz. Se cultiva na presença de Deus. Se fortalece em comunhão com o Espírito. E se manifesta numa vida que fechou todas as portas ao pecado. E abriu todas as janelas à luz do céu. E você, sim, você, foi chamado a viver assim. Você não foi criado para rastejar em sombras, nem viver dividido entre o desejo de Deus e o canto sedutor do pecado. Foste redimido com sangue, limpo com amor, selo do Espírito Santo em ti. Por isso, viva como resgatado. Reveste tua alma com a armadura da luz. Quebra todo laço de escravidão. Não tolere nenhum canto oculto. Não aceite fé sem poder. Não se conforme com tibieza. Se caíste, levanta-te. Se viveu na duplicidade, arrepende-te. Se silenciou, confessa. E se acha que não pode mais, clama ao Espírito de Deus. Porque Ele não te chamou à condenação, mas à vitória. Ele não te escolheu para a vergonha, mas para a glória de sua presença. E se hoje decides voltar a Ele, não com palavras adornadas, mas com verdade no coração, Ele te tomará pela mão, curará tua alma, restaurará tua dignidade, renovará teu espírito, e te usará, sim, te usará. Te fará testemunha do que sua graça pode fazer, com uma vida arrastada pelo lamaçal, mas liberta pelo sangue do Cordeiro. Não a diz mais: hoje é o dia. Não por medo, mas por amor. Não por vergonha, mas por esperança. Não por obrigação, mas porque sabes que não há vida na escuridão. Corre para a luz. Abraça a pureza. Ama a santidade. Vive na verdade.
Porque liberdade não está em esconder. Está em expor tudo ante aquele que já viu. E mesmo assim te ama. E esse amor não quer te deixar como estás. Quer te fazer novo. Completamente novo. Que o Deus de toda graça te fortaleça. Que o Espírito Santo te encha de poder, para viver como filho da luz. E que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, te limpe hoje e sempre de todo pecado. Você está ouvindo a voz de Deus.